Bom, acho que agora foi. Então, realmente, um cenário que não tinha nenhum tipo de restrição, né? Era um cenário 100% aberto e dependia exclusivamente que os próprios pesquisadores realizassem essa comunicação da ciência deles também, e esse cenário era de idas e vindas sem nenhum tipo de limitação. Obviamente, isso era um cenário mais micro, né? Dada as possibilidades daquela época, se eu produzia um material, eu acabava levando isso a poucas pessoas, divulgando muito mais do um a um, né, através das cartas. Então, muitas vezes tinham alguns congressos também, obviamente, mas no geral a ciência ela se movimentava, entre aspas, né, de uma maneira um pouco mais morosa, mais devagar, por essas limitações, mas ela era aberta, não tinha nenhum tipo de fechamento ou barreira que impedisse, digamos assim, a livre circulação, colaboração entre os pesquisadores. E em 1665, a época lá que vivia René Descartes também, começaram uma nova formatação. Então, essa comunicação, que era feita através de cartas, no modelo muito mais one-on-one, começou a formatar. Então, beleza, pega essas cartas, vamos dar uma nova cara para ela, uma nova formatação, organizar ela aqui, e começaram a surgir o que viriam a ser os periódicos científicos, né, que nós conhecemos hoje em dia. Então, o Jornal des Savants, desculpa, francês realmente tem que aprender como é que fala essa palavra melhor, e o Philosophical Transactions da Royal Society of London. Esse segundo, inclusive, foi o que mais tarde iniciaria ali o processo de revisão por pares, também muito bem conceituado e estimado até hoje. E aí começa esse novo modelo para comunicar a ciência. Por isso que em muitos momentos eu vejo alguns links entre a ciência aberta e a divulgação científica também que faz muito sentido. E aí o que acontece? Dentro daquela realidade, daquela sociedade que vivia em 1665, para os pesquisadores existiam limitações e dificuldades muito claras, né? Barreiras físicas e de possibilidades tecnológicas, por exemplo, do que existia disponível de recursos naquele momento. Então, por exemplo, para ele pegar aquele material dele ou dela, mais dele, né, porque naquela época majoritariamente os homens, mas fazer uma distribuição em larga escala ou fazer uma internacionalização, realmente pegar esse conteúdo e amplificar a presença dele no mundo, né, poder apresentar para mais pessoas, para mais gente aquele novo conteúdo, aquela nova descoberta, a logística disso, de você fazer essa distribuição, isso era muito difícil, né? A pessoa física, pesquisador, não tinha essa potência de comunicação, por exemplo. E aí, dentro desse cenário, onde existe algumas dificuldades muito claras e algumas limitações muito claras, também existe oportunidade, obviamente, né? E aí surgem algumas editoras que, dentro dessa nova formatação que nós temos, que será o periódico científico, onde a gente organiza essa comunicação científica, e a comunidade como um todo tem uma dificuldade de expandir, de potencializar esse cenário, surge essa prestação de serviço de uma empresa que fala, olha só, se você tem esse problema, eu resolvo, né? Eu vou prestar um serviço, eu vou pegar esses conteúdos, vou formatar, fazer editoração, ajudo também no processo de revisão, organizar isso, preparo, imprimo, e eu vou distribuir tudo isso. Então, realmente, eu vou atuar lado a lado com você para potencializar esse cenário, avançar a ciência, alcançar mais lugares, então, realmente amplificar a presença do seu conteúdo no mundo. Né? Vou criar essas redes, vou levar essa tua nova descoberta para outras universidades, outros institutos de pesquisa e, enfim, realmente resolvo os seus problemas. Então, nesse momento
em que era necessário esse tipo de serviço, surgem empresas que vão ter, obviamente, um ganho financeiro com isso e vão potencializar esse cenário. E aí eu vou navegar talvez em águas aqui um pouco tortuosas, mas espero sair delas depois e, enfim, trocar uma ideia boa com vocês. E aí as editoras conhecidas como comerciais começam a fazer esse trabalho, né? Começam a fazer essa prestação de serviço e agregar valor na ciência, porque era necessário alguém, um terceiro, uma empresa, para fazer essa atividade e potencializar isso de uma maneira mais robusta, né? Então, as editoras começam, têm os seus periódicos e começam a distribuir isso, realmente criar ali uma rede de distribuição que vai alcançar a várias instituições, universidades, hospitais, institutos de pesquisa, e vai construindo esse caminho ao longo de centenas de anos, né? Então, durante 100 anos, por exemplo, vamos botar 100, 150 anos aqui, uma média, as editoras prestaram esse serviço de conectar, né, de expandir, de capilarizar, distribuir os conteúdos que eram produzidos até então. Então, realmente ajudando a avançar a ciência, incrementavam também as tecnologias, traziam novidades que melhorava cada vez mais esse cenário. E aí imagina, ao longo de 150 anos, né, essas editoras nessa posição bastante chave para a comunicação da ciência no mundo que a gente vivia. A importância delas foi crescendo muito, 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 né? Imagina as editoras ali pensando, né? As editoras comerciais, olha só, quando a gente chegou aqui, o cenário era, pô, tudo aqui era mato, né? Usando aquela expressão, né? Era muito difícil, as pessoas não tinham essa facilidade de internacionalizar, de levar isso para mais pessoas, e nós realmente ajudamos muito a construir isso, internacionalizamos, agregamos com tecnologia. Então, realmente, a ciência, entre aspas, depende muito dessa nossa prestação de serviço, né? Nós realmente somos uma peça-chave dentro dessa realidade na ciência. E isso, ao longo de mais de 100 anos, eu acredito que pode ter começado a gerar uma percepção um pouco equivocada, né, por parte das editoras que inicialmente eram ali uma peça chave também horizontal para uma prestação de serviço dentro de uma realidade, mas ao longo de 100 anos, com essa importância dela crescendo cada vez mais, começa a se ter uma percepção equivocada de que elas são as gestoras da ciência, né? Toda a ciência, o conhecimento do mundo precisa passar por nós para que alcance a novos lugares, a novas pessoas. Somos nós, editoras, que possibilitamos que essa pesquisa no mundo realmente tenha uma fluidez. E aí começa a gerar, começa a ter essa percepção um pouco equivocada de que elas são gestoras da ciência, ou que elas são donas da ciência, ou guardiãs do conhecimento, e que todo esse cenário só é possível com a presença delas fazendo essa conexão, né, e essa gestão. E aí, obviamente, não teve nenhum momento, né, não teve nenhuma declaração que as editoras comerciais, no momento, falaram: agora nós nos sentimos gestoras da ciência. Acho que não tem um marco histórico com relação a isso, mas acredito que ao longo desse período teve essa, entre aspas, mudança de percepção que foi perigosa, né? O que trouxe o cenário para uma situação um pouco diferente. Então, antes, o que era uma gestão de atividades específicas, olha, eu vou pegar isso, vou fazer uma editoração, vou fazer uma revisão, vou fazer uma impressão e vou distribuir. Depois, começa a soar como faço a gestão da ciência. Sou esse conhecimento
precisa passar por nós, e dado o modelo de negócio também, esse conhecimento, elas se sentiam donas desse conhecimento para distribuir para o mundo, né? E aí isso acaba deixando um cenário um pouco mais delicado. E aí pode acontecer uma situação que percebe-se, né, que, na verdade, muito mais valioso que aquele serviço que inicialmente as editoras se propuseram a fazer lá em 1700, 1800, de realmente prestar um serviço de distribuição, de internacionalização, que, na verdade, muito mais valioso do que a prestação de serviço era o conhecimento que ela transportava, né? Então, imagina que tem um grupo de 10 motoboys aqui na minha cidade, só para fazer uma analogia, que pegam lá uma caixa de pizza de determinado lugar e só eles sabem para onde vai entregar essa caixa, né? Só eles têm essa rede de distribuição da caixa e realmente são somente eles que fazem. Eles vão prestando esse serviço, né? Vão entregando essa caixa de pizza e tudo mais, fortalecendo essa distribuição. E aí, um belo momento, eles abrem e percebem que, na verdade, dentro dessa caixa não tem pizza, tem ouro. Na verdade, o que eles estão distribuindo ali é ouro. Então, muito mais, um valor muito maior do que simplesmente o transporte que ele faz e de conectar é o que está ali dentro. É o ouro. E isso é a situação também das editoras, né? Muito mais valioso do que esse serviço é o conhecimento. E a partir do momento que elas se sentem dona desse conhecimento, né, acaba ficando também, e também porque o modelo de negócio possibilitou isso, até por ceder copyright e tudo mais, vira uma chavezinha um pouco complicada, né, onde elas param essencialmente de ser uma prestadora de serviço e passam a vender um produto, porque é mais valioso. Eu sou dona do que se sabe nesse mundo dentro de áreas específicas. O conhecimento, a informação que existe sobre isso, sobre as questões mais importantes que passam nesse mundo, na verdade, sou eu que sou dono agora. Então, eu não sou, isso muito entre aspas, tá? Só a nível de percepção. Eu não sou mais um prestador de serviço que ajudo a conectar, não. Eu sou o dono do que se sabe no mundo dentro de determinada área do conhecimento. E aí, em termos de, digamos assim, estratégia de marketing, né, isso muda bastante. Se você se vê como um prestador de serviço ou se você se vê como alguém que vende um produto, sendo esse produto o conhecimento do mundo. E em termos de estratégia de marketing, né, tem uma questão que faz o produto se tornar mais valioso muito rápido. E essa estratégia se chama escassez. Então, assim, a escassez, ela, quando a comunidade já vê valor naquela solução, naquele produto, você colocar escassez naquele cenário aumenta muito o valor daquele produto. Simplesmente assim. Mas a comunidade ou o mercado em si, por exemplo, já precisa ver valor naquilo que você entrega. Se você chegar e falar, eu tenho uma caneta aqui de pluma azul e rosa e só tenho duas, hein? Está acabando, só tenho duas, está acabando. Ninguém ligar para isso, a escassez não funciona. Só que se as pessoas já veem valor naquilo, você colocar a escassez, você reduzir a disponibilidade daquilo, o valor aumenta e muito. Então, por exemplo, um Rolex, se todo mundo tiver Rolex, se isso for um cenário comum na vida das pessoas, você sai na rua e vê que todo mundo tem um Rolex, esse valor dele que até então acredita-se que tem, na verdade ele se dilui, né? Então, tudo que é um artigo que é considerado mais de luxo e que gera uma escassez, aumenta o valor dele.
E aí, do lado das editoras, que antes eram uma prestadora de serviço, mas ao longo desse tempo começou a se sentir gestora da ciência, dona do conhecimento, e começa a pensar de uma maneira mais que não presta serviço, mas vende conhecimento, acho que a grande questão é essa. Né? Você não presta serviço, você começa a vender o conhecimento como produto. Financeiramente, a escassez é um recurso que vai gerar mais dinheiro, né? E a escassez nesse momento que paralelo é quanto mais fechada a ciência, mais dinheiro eu posso ganhar. Só que isso tem um problema, né? Uma ciência que é cada vez mais fechada e que propositalmente se fecha para que poucas pessoas tenham acesso e isso gere mais dinheiro, mais receita, ele deixa a ciência num cenário muito complicado, né? Porque ele deixa a ciência muito mais elitista, desigual, somente quem tem os recursos financeiros XYZ para pagar isso é quem vai ter acesso à informação do mundo. Se você não tem esse dinheiro, você não vai saber o que se conhece em determinada área. Isso começa a deixar muito mais desigual, desconectada da sociedade, né? Porque muitas vezes algumas instituições que terão esse recurso para participar dessa ciência, dessa troca de informações, os assuntos que se conversam aqui possivelmente não são necessariamente aqueles pontos que a ciência local deveria produzir conteúdo, porque ela está inserida numa sociedade e o impacto social é sim o objetivo fim da ciência. Então fica aquela ciência desconectada da sociedade, onde você está pesquisando os avanços tecnológicos mais incríveis e do lado realmente a sociedade sofrendo com questões básicas porque a ciência ela está fragmentada e enfraquecida, obviamente, né? Porque se poucas pessoas, se menos pessoas têm acesso a esse conteúdo, enfim, se você tem muito mais gente trabalhando em cima daquilo, muito mais mentes e capital humano evoluindo com aquela ciência, a ciência como um todo se fortalece e cresce, né? E essa escassez gera isso, gera uma ciência que ela acaba ficando muito mais elitizada, muito desigual, desconectada da sociedade e enfraquecida. E aí a verdade é que esse é um modelo difícil de se sustentar, né? Porque o propósito inicial que se tinha quando as editoras surgiram nesse momento, na verdade, ele se inverte. Ela surge com um objetivo muito claro de potencializar, de conectar, de distribuir, de amplificar prestadoras de serviço. E a partir do momento que começam a se sentir gestoras da ciência ou donas do conhecimento, aí começa a fazer sentido. Ah, não, então vamos escolher melhor quem vai poder acessar, não vai estar disponível para todo mundo, o preço vai ser mais caro, então você simplesmente começa a inverter. O que antes era de expandir, depois passa a ser restringir. Não, o copyright é nosso e realmente a gente vai distribuir somente para quem faz parte desse sistema. Então, esse é um modelo extremamente difícil de se sustentar. Né? E aí, quando a gente olha um pouco só para ilustrar um pouco nessa linha do tempo, né? Surgem as editoras, e aí vai surge o computador, surge o CD-ROM, e todas elas acompanhando muito bem essa tecnologia também. Mas eu deixei até um espaço aqui, né? Porque surge a internet. Na verdade, a internet surgiu antes disso, é só uma data de popularização mais forte aqui no Brasil, especialmente também. Surge a internet, surge Google, surge LinkedIn, Facebook, Google Scholar, YouTube, Twitter, ResearchGate, Academia.edu, vários repositórios, os repositórios de pré-print, repositórios institucionais, Orchid, Instagram, o Cielo em 98 também já surge Cielo aqui. Cielo pré-print.
Então, por que que isso, né? E talvez por que que isso também impactou cada vez mais as conversas sobre acesso aberto e sobre ciência aberta? Porque os objetivos, ou as dores principais que possibilitaram que as editoras se inserissem em uma comunidade e agregassem valor para aquela comunidade, que era: eu não consigo distribuir isso em larga escala, eu não consigo me conectar com vários pesquisadores ao redor do mundo. Realmente a ciência é muito mais devagar, é muito no 1 a 1. Essa rede, a gente precisa de uma terceira parte que ajude a tecer essa rede. Hoje em dia, voltei aqui, essa rede está aí, né? Na verdade, claro que as editoras também elas têm um papel fundamental na questão da indexação, nas bases de dados, no processo de revisão por pares, em organizar isso tudo, mas aquelas dores, aqueles problemas lá de trás em que elas se inseriram, já não existem mais. E aí isso traz um cenário que ele é muito disruptivo, onde a comunidade se conecta muito facilmente e começa também a questionar realmente qual que é o valor agora agregado que essas instituições efetivamente estão oferecendo, se aquelas dificuldades que nós tínhamos anteriormente agora simplesmente não tem mais. A gente se organiza em grupo, eu consigo me conectar com todo mundo no mundo inteiro, a gente faz um seminário online e junta gente dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, da Europa, da China, e a gente conversa. E existe e-mail, que eu posso mandar um e-mail, existe um repositório que eu posso colocar o meu artigo lá e todo mundo pode ver. Então, isso torna-se um cenário muito disruptivo e que precisa realmente ser endereçado e que as editoras precisam se atualizar também para continuar oferecendo um valor para a ciência. E aí as conversas se fortalecem cada vez mais sobre a ciência aberta. Então, a ciência é um bem comum da humanidade. Isso não sou eu que falei, na verdade eu ouvi da Bianca Amaro, do IBICT, também não sei se essa fala é dela, mas é uma fala que é importante ser destacada. E a ciência aberta, a definição segundo a Foster Open Science, é a prática da ciência de tal forma que os outros podem colaborar, contribuir, os dados de pesquisas, notas, outros processos de pesquisa estão disponíveis livremente, em condições que permitem a reutilização, redistribuição, reprodução da pesquisa dos dados e métodos subjacentes. Né? E esse guarda-chuva que a Fiocruz criou, ela mostra os diversos movimentos que estão embaixo desse conceito mais amplo que é a ciência aberta. Então, tem o acesso aberto, que são as conversas, eu diria, mais já avançadas, dados abertos também já estão muito avançados, ciência cidadã, revisão por pares abertas, código aberto, caderno de laboratório aberto, recursos educacionais abertos, redes sociais científicas. Então, são diversos movimentos, cada um deles daria para fazer uma aula seguramente só sobre cada um. Eu vou passar bem rápido aqui em alguns, mas eles integram, né, a ciência aberta. Primeiro, alguns benefícios sobre a ciência aberta. E, na verdade, pouco de cada um desses benefícios se conversa com aqueles movimentos. Então, preserva, valoriza, partilha a produção científica, promove o acesso aos dados, publicação científica, promove a eficiência do processo científico, uma colaboração, aumenta, obviamente, a visibilidade, o reconhecimento dos investigadores e das instituições, promove a responsabilidade social científica, promove transparência, envolve a sociedade no processo e democratiza o acesso ao conhecimento e potencializa o desenvolvimento, obviamente. Alguns marcos históricos que são importantes nesse cenário, primeiramente internacional, né? Às vezes se fala mais desse segundo aqui, da Declaração de Budapeste, que aconteceu em 2002, mas em 1991, com o surgimento do Archive, mais relacionado ao pessoal da física, né, que utilizavam muito já no repositório dos pré-prints,
já é algo extremamente disruptivo e que é muito importante para mostrar realmente essa questão de como que as pessoas já se conectam, como que a informação já é possível fluir de uma maneira mais aberta, né? Em 2002 teve a Declaração de Budapeste, deixando também um pouco mais oficial essa busca pelo acesso aberto e buscando exatamente diluir um pouco esse monopólio das editoras, né? Realmente mostrar para elas que, beleza, nós podemos seguir essa comunidade do jeito que está, mas de que já existe outra maneira possivelmente mais interessante para todas as partes, reconhecendo a importância também da internet nesse período, né, das possibilidades que a internet traz e que antes não trazia. Então, simplesmente, as editoras comerciais elas ganham uma importância quando você tira a internet da nossa realidade, né? Realmente, as editoras comerciais ainda estão em um pedestal assim que é difícil de você conseguir fazer uma nova proposta, né? Você conversar. Mas quando chega a internet, as coisas realmente começam a mudar bastante. Em 2003, tem o NIH, Data Sharing Policy, então fortalecendo também já o compartilhamento de dados em 2003. Então, financiamentos públicos nos Estados Unidos, dependendo também de valores, já era, né, um requisito que os pesquisadores já fizessem um compartilhamento dos dados da pesquisa para conseguir aquele financiamento. A Horizon 2020, que na verdade aconteceu em 2014, onde os membros da União Europeia também potencializando para desenvolver cada vez mais políticas públicas e políticas relacionadas ao acesso aberto e também os financiamentos que eram oferecidos, que era mandatório que os pesquisadores também publicassem aquilo no modelo de acesso aberto, no periódico ou em plataformas, e mais recentemente o Plano S da Coalizão S, que é um consórcio de financiadores de pesquisa que também estão exigindo de uma maneira um pouco mais rigorosa, né, que os resultados dessas pesquisas financiadas sejam publicados em periódicos ou plataformas de acesso aberto. E aí acredito que o Plano S lá na Europa, mais recentemente, é algo que mexeu bastante também o mercado, mexeu bastante com as editoras comerciais lá também e com a comunidade científica como um todo. Aqui no Brasil, eu acho bastante interessante destacar que em 2002 teve essa declaração de Budapeste, né, internacionalmente, e aqui no Brasil, em 98, teve o lançamento da Cielo. Então, olha só que curioso, né? Porque em 2002 surge essa declaração internacional buscando estruturar muito mais o modelo de acesso aberto, reconhecendo a importância da internet. Em 98 já tem a Cielo surgindo aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de ciência aberta, claro que atualmente nós somos impactados também pelo que está acontecendo em cenários internacionais, mas o Brasil já é extremamente um pioneiro nessa questão de ciência aberta. Talvez a gente só não tivesse a expressão internacional naquele momento também para compartilhar esse modelo. Então, quando a Declaração de Budapeste estava surgindo, a Cielo aqui já estava criando, lançando uma base totalmente já muito mais estruturada, um projeto concreto, do que simplesmente começando os primeiros passos. Então, quando a gente fala de ciência aberta, também é importante lembrar que, de certa maneira, nós temos casos já de sucesso que não vêm de hoje, talvez só essa expressividade internacional naquela época, que realmente não tinha tanto. Outro marco histórico em 2011, parceria para o governo aberto. Então, o Brasil e mais 7 países, se eu não me engano, eles
fizeram esse Open Government Partnership, realmente visando cada vez mais a transparência das informações do governo para uma melhor governabilidade. Em 2011 surge também a Lei de Acesso à Informação, exatamente conectada com essa parceria para governo aberto. E basicamente a Lei de Acesso à Informação é transparência, e todos esses dois impactaram e impactam muito nos caminhos da ciência aberta. E a Lei de Acesso à Informação basicamente coloca que o padrão deve ser aberto, o padrão deve ser transparente. Em casos específicos, aí sim, pensar no fechamento, pensar em algum tipo de restrição para acessar aquelas informações. Mas a Lei de Acesso à Informação, esses portais de transparência do governo realmente são muito frutos dela também, e que ela coloca realmente como padrão a abertura. Todo cidadão brasileiro deve ter acesso às contas do governo, às iniciativas que o governo tá fazendo, e a exceção é o fechamento. Aí, em 2013, 2016, 2018, são os planos de ação, né, que são relacionados a esse parceria para governo aberto, que o Brasil vem desenvolvendo. Em 2019, teve a política de acesso aberto da FAPESP, que também já começou a impulsionar um pouco mais as publicações de acesso aberto em São Paulo. E em 2021, mais recente, é o 5º Plano de Ação Nacional sobre o Governo Aberto, e acredito que esse vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre ele, para a gente entender esse momento que é muito atual, e o que está se falando sobre a ciência aberta nesse 5º Plano de Ação Nacional sobre o Governo Aberto. É o compromisso 8 desse plano. Obviamente, tem vários outros marcos aqui também, da Fiocruz, do IBICT, lançamento da Biblioteca de Teses e Dissertações, os repositórios institucionais, agora os repositórios também de dados de pesquisa que estão começando cada vez mais forte se inserir. Então, ao longo desses anos também tem alguns outros marcos, mas eu destaquei aqui simplesmente alguns. Então, a política de acesso aberto da FAPESP, objetivo de fortalecer a visibilidade da pesquisa brasileira, aumentar o impacto, estabelece que os textos completos, originados de pesquisas e projetos financiados pela FAPESP, parcial ou totalmente, e publicados em periódicos internacionais, sejam depositados em repositório institucional, seguindo sua política para disponibilização e acesso aberto de cada revista, logo que os manuscritos sejam aprovados para publicação ou no menor prazo compatível com as restrições da revista, aquele embargo, né, não pode passar de 12 meses. Então, todo o conteúdo financiado por verba pública, no caso pela FAPESP, ele deve estar disponível em acesso aberto. Ou se publica na revista já de acesso aberto, já cumpre de primeiro. Se a revista for uma revista fechada, que a versão aceita do manuscrito ela seja depositada em repositório, esteja disponível para quem desejar. E ainda na questão de marcos históricos, devia ter colocado aquela lá a nível internacional, né? Por que não mencionar a pandemia? Então, sem dúvida nenhuma, acho que talvez seria o marco histórico mais pungente nessa questão da importância da ciência aberta. Então, a Covid-19, essa pandemia, ela é um marco histórico nas conversas sobre ciência aberta, porque se não tivesse ciência aberta, se não tivesse acesso aberto, não tivesse compartilhamento de dados durante a pandemia, o cenário ia ser milhões de vezes pior, e a gente provavelmente ainda estaria lá como estava em abril de 2020 aqui no Brasil. Então, realmente, a ciência aberta faz sentido, né? Exatamente porque quando a gente tem essa necessidade maior em questão de humanidade, a gente recorre à ciência aberta. Então, é preciso, sim, compartilhar. Se descobriu aqui rápido que fez um estudo clínico randomizado, descobriu se esse medicamento tem efetividade ou não, todos já têm que saber disso para que as pesquisas possam construir em cima disso, agregar, utilizar os dados. Então, sem dúvida nenhuma,
a pandemia da Covid-19 é um marco histórico também para a ciência aberta, para evoluir cada vez mais com essas conversas, porque escancarou a sua importância. E aí, dentro desse guarda-chuva da ciência aberta, por exemplo, dados abertos é um dos movimentos, aqui no Brasil também já ganhando bastante expressividade. Os dados eles têm um grande valor informacional, né, para todas as áreas de ensino e pesquisa e devem integrar essa comunicação científica, porque no passado se contentava somente com um artigo final ali publicado. Hoje já se deseja que os dados que construíram aquele conhecimento também possam ser parte dessa comunicação científica para promover o avanço da ciência. Então, inovações orientadas a dados vêm surgindo, tais como sua disponibilização como material suplementar em artigos científicos, ou os repositórios de dados, os artigos de dados, entre outros. Então, é uma conversa que está evoluindo bastante. O que são dados, né? Há uma infinidade de possibilidades estatísticas, coleções de imagens, gravações, dados de pesquisa, observação de campo, arquivos, objetos, dados. Realmente pode ser muita coisa. E por que eles são extremamente importantes, né? Porque eles avançam e aceleram muito mais a ciência. Então, o mesmo conjunto de dados ele pode ter novos estudos utilizando esse conjunto de dados. Então, isso potencializa e expande muito mais as análises e o conhecimento que se produz no mundo, se com o mesmo conjunto de dados você pode explorar várias outras vertentes de pesquisa utilizando aquele dado que já existe. Otimiza o financiamento público. Então, muitas vezes, numa pesquisa, né, os dados eles são responsáveis por grande parte do custo daquela pesquisa, né? Você gerar os dados para você trabalhar em cima e, enfim, ter os resultados, gerar toda a discussão em cima. A geração desses dados também demanda muito custo, comprar insumo, enfim, fazer essa produção, às vezes, não sei, 50% de investimento, de financiamento. Então, gasta-se também muito com a geração de dados. Então, quando você guarda isso, compartilha isso e que outras pessoas podem utilizar isso, você também otimiza esse investimento que a sociedade já fez, né? Você já pagou para gerar isso, então realmente disponibiliza isso e você aproveita melhor esse dinheiro que a sociedade investiu nessa geração desses dados, nessa pesquisa. Então você otimiza o financiamento público, aumenta a produtividade de pesquisadores. Então, se um pesquisador, sempre que for fazer uma pesquisa, dever exclusivamente começar a gerar dados do zero, isso te dá um teto, né, em termos de produtividade, porque a tua pesquisa vai levar um tempo provavelmente mais longo, né? Que isso te dá um teto em termos de produção de novos conhecimentos. Você vai poder publicar não sei quantos artigos por ano, se toda vez você precisa começar a gerar um banco de dados novo para trabalhar em cima daquilo. Uma vez que você pode utilizar esses outros dados que já existem, você pode gerar muito mais artigos também em cima dessa informação e desses dados que já está disponível. Então, você pode, inclusive, começar a publicar mais artigos simplesmente por esse fato de poder utilizar os dados compartilhados por outros. Tem até uma webinar também do IBICT, que eles convidaram o professor Paulo Artacho, e ele comenta isso. Eu não lembro exatamente qual que é a média de publicação de artigos deles, mas não sei se era em torno de 20 artigos por ano, 15 artigos por ano. Ele falou, eu só consigo ter essa produtividade de artigos exatamente porque eu utilizo muito os dados existentes e na área dele isso já vem sendo feito também com alguma excelência. E promove também o maior número de citações aos autores, impactando indicadores acadêmicos. Então, para você também, que você fizer o seu plano de gestão de dados, você compartilhar os seus dados,
eles vão ter identificadores persistentes, eles são recursos citáveis, né? Então, para você pode receber mais citações quando você compartilha os seus dados. Isso também é interessante para métricas e indicadores acadêmicos. E aí fala-se muito dos princípios FAIR, né? Definable, Accessible, Interoperable e Reusable, que são basicamente esses 4 princípios que um dado deve seguir. Então, ele precisa ser encontrável, basicamente ter um indicador persistente, né? Ter metadados enriquecidos e ser depositado em repositórios para que ele possa ter essa encontrabilidade, né? Não é, eu guardei os dados da minha pesquisa no USB que eu deixei na casa da minha mãe na semana passada. Então, a pesquisa que eu recebi, o financiamento, eu gerei uma série de informações lá, guardei, mas está aqui comigo. Não, realmente o princípio FAIR, ele busca que isso seja encontrável, tendo um identificador persistente, tendo um metadado indexado em repositórios, né? Que seja acessível também, então que use os protocolos estándares, né, de comunicação para que ele possa ser acessível, que seja interoperável, então integrado também com outros dados, utilizando ontologias, linguagens de representação do conhecimento, vocabulários específicos e reusável, reutilizável, né? Que eles possam ser usados em novas pesquisas também, que seja atribuído a esses dados licenças específicas, mostrando e apresentando o que se pode fazer com esses dados. Tem casos específicos também que, obviamente, é necessário que o dado esteja um pouco mais restrito, né, em termos de acesso, quando se relaciona com privacidade de pessoas, direitos de propriedade intelectual, ou algum dado que possa colocar em risco, por exemplo, uma sociedade, uma informação que é mais confidencial. Então, são alguns casos, obviamente, deve-se avaliar o nível de abertura que cada dado pode ter, mas, voltando lá na lei de acesso à informação, partindo sempre que o normal, o padrão, deve ser o aberto e a exceção deve ser fechada. Enfim, trabalhar no fechamento somente em casos de exceção. Tem a ciência cidadã também, um outro movimento. Eu não vou passar sobre todas elas, tá? Vou passar só sobre algumas. Eu acredito que aqui no Brasil, as que estão do lado esquerdo têm conversas um pouco mais avançadas do que essas que estão do lado direito, mas eu vou passar em algumas delas. É realmente o envolvimento do público, né? Ciência cidadã, do público não acadêmico no processo de pesquisa científica. E aí eu acho curioso, não curioso, né? Realmente você vê que pode ser um fruto, né, do fechamento da ciência, como eu disse, quando você coloca escassez no conhecimento científico, você gera uma ciência que em algum momento se desconecta da sociedade, e aí você precisa criar um movimento de ciência cidadã para que a ciência volte a incluir a sociedade nos estudos, na pesquisa, na produção de conhecimento, né? Então, houve uma ruptura em algum momento que nem deveria ter existido, na verdade, mas agora busca-se também cada vez mais envolver um público não acadêmico no processo das pesquisas científicas. Então, envolve ativamente cidadãos na pesquisa científica, eles podem participar em várias etapas do processo de produção daquele conhecimento também, tanto no input de necessidades, mas também efetivamente durante todo o ciclo daquela produção científica, produzem genuínos resultados científicos, a contribuição dos cidadãos é reconhecida também publicamente nos resultados, e os cidadãos cientistas, caso queira, pode participar de várias etapas, como eu disse, do processo científico. Tem alguns casos também já de sucesso aqui no Brasil, e tem site aqui também, citizenscience.org, que eles já compartilham diversos casos
internacionais, onde a ciência cidadã tem sido aplicada com bastante excelência, para que novos modelos, novas ideias possam cada vez mais se reproduzir. Acesso aberto, querido acesso aberto, que é a disponibilização livre na internet da literatura de caráter científico ou acadêmico, sem qualquer barreira, seja ela custos ou até registros e login. Acesso aberto, essencialmente, você não pode nem pedir um login, e desejavelmente com pouca ou nenhuma limitação para sua reutilização. Vantagens: disponibiliza para toda a sociedade o acesso público e gratuito daquele conhecimento científico produzido, amplia a visibilidade, a leitura e impacto da sua produção científica. Você publicar em acesso aberto é uma plataforma mais democrática, que traz mais visibilidade, traz mais citação, aumenta a capacidade de recuperação e o uso da literatura científica relevante. Então, obviamente, se você está fazendo uma pesquisa lá, você encontrou 100 artigos, talvez no passado 15 artigos desses que é importante para você estarem no acesso aberto e todos os 85 artigos outros estariam fechados. Isso também te atrapalha, né, no processo de recuperação dessa literatura que é relevante para você. Então, cada vez, quanto mais abertura de dados, de acesso, desculpa, melhor para você encontrar esses artigos que são importantes para você e utilizar na sua pesquisa. Promove o maior número de citações aos autores, impactando nos indicadores acadêmicos, agiliza a pesquisa, a descoberta, a inovação, supre as demandas das agências de fomento para a disseminação do conhecimento produzido. Esse é um gráfico mostrando o impacto acadêmico, então, que os artigos publicados em acesso aberto, no geral, eles recebem mais citações do que os publicados em revistas fechadas. Então, isso, para os pesquisadores também, soa interessante. Tem algumas vias, né, que a gente pode considerar o acesso aberto: a Gold Open Access, a Diamond Open Access e a Green Open Access. A Gold Open Access são essas revistas que já essencialmente se categorizam como de acesso aberto, todos os artigos estarão abertos para todo mundo. Nessas revistas, muitas vezes incide, né, o Article Processing Charge, o APC, o custo para a publicação desse artigo. Eles podem ser pagos tanto pelos autores ou possivelmente por instituições, caso tenha alguma parceria a nível institucional de custeio, né, dessas publicações dos seus autores afiliados. E a Version of Record, que é a versão final publicada, é de Open Access. Aqui, o copyright, né, do artigo fica com os autores e eles cedem para que a editora possa publicar, cede o direito de publicação para alguma editora específica. O Diamond Open Access ou Platinum Open Access, eles não têm custos para os autores, nem para quem lê, então é aberto para os dois lados, mas normalmente tem alguma organização, instituição que financia essa revista, né? Então, muitas das revistas que estão na Cielo, elas são Diamond Open Access, então são extremamente interessantes, porque não cobra nem de quem lê e nem de quem publica. Várias das revistas brasileiras são assim. E também a versão final publicada é de acesso aberto, disponível para todo mundo. E tem a Via Verde, né, que quando você publica em uma revista essencialmente fechada, né, de assinatura, mas você pode arquivar a tua versão do manuscrito, a versão aceita do manuscrito, né, que é aquela versão que passou pelo processo da revisão por pares, mas não é a versão final, né, a versão formatada, enfim. E aí você pode fazer um self-archive, né, fazer um arquivamento em repositórios institucionais, sites pessoais, e esse conhecimento fica disponível também para mais pessoas. Aí só tem que ver a política daquela revista, se ela coloca um embargo para que você possa disponibilizar a sua versão e qual que é esse embargo. Às vezes deixa você já colocar de imediato, às vezes te pede para esperar 3 meses após a publicação da versão final, 6, até
normalmente 12. Muito mais que isso já começa a ser um pouco mais difícil de encontrar. Então, normalmente tem essas 3 vias para abertura do acesso. E essa questão também de repositórios, né? Tem o gráfico aqui de crescimento, né, no Open Door, Open Directory of Directory of Open Access Repositories. E aí também mostrando o crescimento de repositórios de acesso aberto que tem. Olha aqui em setembro de 2019, começo de 2020, o crescimento, a quantidade de novos repositórios que vem, e é uma crescente. Então, também é algo que vale a pena a gente prestar atenção. No Brasil também tem as redes, né, de repositório aqui no Brasil. Então, é um cenário que vem crescendo. O pessoal de BICT, se eu não me engano, tem iniciativas para fomentar, para capacitar, para que cada vez mais as instituições, as universidades criem os seus próprios repositórios, e isso vem numa crescente que é bastante interessante também. E dentro desse novo cenário, né, onde busca-se mostrar para as editoras que é necessário um redesenho, né, das nossas relações comerciais, para falar de uma maneira bem amigável, surge uma das possibilidades, tá, que é o acordo transformativo. Normalmente, o plano S, lá da coalizão S, são os acordos de Publish and Read, onde, basicamente, o que se praticava até então, né, de que você quer o acesso, você investe nisso, que esse recurso ele possa gradativamente ser redirecionado para a publicação dos artigos, para que esses artigos possam já ficar de acesso aberto desde o seu princípio e contribuir com essa abertura cada vez maior da ciência. Então, realmente, esse investimento você reverte ele em crédito para que os autores afiliados àquela instituição XYZ já publiquem aquele conhecimento no final em acesso aberto e colha todos esses benefícios, né, da sociedade poder consultar, de outras pessoas também poderem construir mais facilmente em cima desse conhecimento, maior visibilidade, possivelmente maior número de citações. Então, fazer essa transição, incluindo a publicação também, e não somente pagar pelo acesso. E na Carger, especificamente, a proposta da editora que possa se incluir também um treinamento ativo, uma capacitação ativa, tanto com os cursos e-learning da editora, quanto também com webinars, com editores, com o pessoal de treinamento da Carg, e assim, mais especificamente agora na Carg, que essa engrenagem possa se movimentar de uma maneira bem mais eficiente, bem mais fluida. Então, você garante o acesso, você usa esse recurso também já para publicar, e a editora promove uma série de capacitações também, treinamentos, resgatando assim muito mais uma essência, né, de prestadora de serviço, e reconhecendo que não somos vendedores de produtos e que o conhecimento não deve ser, não somos donos desse conhecimento, mas que realmente a nossa proposta é que possa fazer uma prestação de serviço que faça sentido. Claro que os acordos transformativos, né, é uma mudança bastante intensa, né, que tem acontecido. Acho que todas as partes, no geral, estão tentando entender como se organizar melhor, tanto as universidades, quanto os autores, quanto as editoras, realmente como que a gente pode reconstruir essas relações de uma maneira que seja sustentável, porque também simplesmente romper qualquer tipo de relação do nada
acho que nunca é interessante, né? Então, se a gente pode realmente ter conversas mais abertas, mais transparentes, entender, né, como que essas relações podem agregar mais valor um para o outro enfim, para melhorar a ciência no final das contas, acho que é interessante para todos e é algo que a gente ainda vai trabalhar e vai lapidar cada vez mais. Não tem um tipo de acordo que é ideal, que é perfeito, né? O ideal, enfim, a gente vive num mundo real. Então, o acordo transformativo, ele é uma nova proposta que já começa a trabalhar mais nessa abertura do acesso, tirar esse investimento simplesmente para ler e utilizar para publicar. Tem outras também, tem a Subscribe to Open, eu não sei exatamente muito no detalhe ou quais editoras estão fazendo isso, até depois, se alguém quiser comentar aí sobre, fique à vontade, mas acredito que algumas instituições meio que assinam, né, pagam uma assinatura, mas pagam a assinatura para que aquela revista se torne integralmente de acesso aberto. Então, acaba sendo uma assinatura para a abertura, o Subscribe to Open. E aí, acordos transformativos, nós tivemos a felicidade de começar aqui no Brasil com Albert Einstein, isso da Cargill, né? Tem lá fora com a Stanford, Universidade de Toronto, vários consórcios na Europa, França, Alemanha, no Japão, na Suécia, Suíça, Holanda, Reino Unido, entre outros consórcios, estão fazendo esse acordo transformativo e começando a redesenhar essas relações. Rapidamente aqui vou fazer um pitchzinho, não é nem um pitch, né, da Cargill, mas explicar, né, que na verdade em termos logísticos para o pesquisador ou para a pesquisadora, isso não é bem tranquilo, assim, uma vez que a parceria institucional é realizada, quando eles estiverem no processo de submissão do manuscrito lá no sistema que a Cargill utiliza, vai chegar uma tela que vai ser só essa tela que eles vão ter que passar por essa tela e eles vão perguntar se tem algum tipo de acordo para acesso aberto e os pesquisadores simplesmente devem selecionar eligible. Se eles quiserem consultar exatamente como está o nome, né, vai ter o link ali para eles clicarem, vai ver no Brasil e vai achar o nome certinho que a instituição dele está inscrita. Só copiar, colar ali e pronto. Quando segue o processo normal, vai passar a revisão por pares. Quando esse artigo for aceito, ele já é publicado em acesso aberto e o autor não precisa pagar nada do bolso, não precisa ter nenhum tipo de investimento financeiro, porque as instituições já acordaram essa nova política que faz sentido para elas. E one size does not fit all, né? Tem algumas considerações com relação ao acordo transformativo em termos de que pode fazer sentido para algumas instituições que publicam mais e para as outras que publicam menos fica mais difícil, fica muito caro, mas pelo menos na Cargill é uma editora que tem uma flexibilidade para analisar e considerar a realidade de cada instituição em termos de publicação, em termos de utilização, para entregar um valor que é correspondente àquela realidade que faz sentido para ambas as partes. Agora, o que eu acho extremamente interessante compartilhar com vocês, acho que mais tangível, né? O que tem acontecido agora, tem o 5º Plano de Ação Brasileiro para o Governo Aberto e o compromisso 8, ele é transparência e ciência, novos mecanismos para avaliação, novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta. E aí os institutos que estão liderando, que estão à frente desse compromisso 8, as pessoas, Bianca Amaro, do IBICT, Washington Luiz, a Priscila Sena, tem o Luiz Fernando, do Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, várias pessoas aqui, esse pessoal, enfim, muito pioneiros no tema de ciência aberta e trabalhando forte para que o cenário possa cada vez mais se fortalecer e se consolidar aqui no Brasil. Eu acredito que
para se fortalecer cada vez mais, realmente, políticas públicas são importantes, são necessárias. E eles estão trabalhando em alguns pontos. Eu vou compartilhar com vocês aqui, depois mandar o link para quem quiser ver mais. O desafio escolhido ali, o desafio que eles consideram é a superação de entraves para a implantação de diretrizes e métricas de avaliação que impulsionem práticas de ciência aberta. Então, realmente, repensar as diretrizes e métricas de avaliação para que fortaleça o cenário da ciência aberta aqui no Brasil. Eles destacaram alguns pontos positivos, tudo isso está no site, né? Não sou eu que estou falando. Pontos positivos destacados: o reconhecimento da importância da ciência aberta em razão da pandemia, obviamente. Tem pesquisadores cada vez mais conhecedores da importância da ciência aberta, cada vez mais abraçando também essa possibilidade. O Brasil, como eu disse, é extremamente forte, tem mais de 1.600 revistas em acesso aberto no DOAJ. Então, realmente é curioso ver isso, né? Quando chega um pessoal lá de fora com algumas ideias, o Brasil já tem um cenário muito consolidado aqui de acesso aberto. Obviamente, falando nesse caso da Cielo, né? Mas, obviamente, dá para melhorar ainda muito mais. A Ciência Internacional está revisando os seus modelos de avaliação. A FAPESP tem a sua política de acesso aberto e plano de gestão de dados. Então, são alguns pontos positivos. O projeto de criação também de repositórios de dados de pesquisa. Não sei exatamente em que pé está isso com o IBICT, mas acredito que cada vez mais forte. O Brasil conta com servidores de pré-prints, né? Assim, o pré-print, por exemplo, para mencionar. Gestores já sinalizaram a necessidade de rever os processos de avaliação. Tem interesse pela proposta do DORA, Global Research Council, Science and Technology in Society Forum e do German Research Foundation sobre a avaliação no CNPq. Então, o CNPq também está com um interesse e voltando os olhos para o que essas declarações falam, né, sobre as avaliações e algumas diretrizes. Pontos negativos: avaliação baseada no desempenho de revistas e não no desempenho individual de um artigo, é uma consideração. Falta de transparência sobre indicadores obtidos para usar nessas avaliações que impactam a vida acadêmica de todos os pesquisadores, né? Avaliação que não leva em conta o tipo de acesso, se é aberto ou se é fechado, do recurso. Então, se começar a levar em conta esse tipo de informação, já é um grande passo. Não reconhecimento ou avaliação positiva das ações de ciência aberta realizadas pelos pesquisadores. A ideia é realmente que se os pesquisadores já realizam iniciativas relacionadas à ciência aberta, que isso tenha algum tipo de reconhecimento. Dependência de estruturas comerciais internacionais para avaliação. Falta o maior envolvimento da academia nas discussões sobre ciência aberta, apesar disso ter ganhado espaço. É por isso que acho extremamente importante que a gente possa cada vez mais falar sobre o tema, ainda, por exemplo, que eu não sou um especialista no tema, mas se a gente pode compartilhar, se tem algumas informações, todo mundo, acho que cada vez mais é importante levantar essa bandeira e trazer essa conversa. Falta de instrumentos jurídicos para o apoio no processo de abertura da ciência, pressão de editoras comerciais para manutenção de valores elevados de acesso de publicação, falta de valorização da divulgação científica por parte dos programas de pós-graduação. Os resultados que esse compromisso 8 do 5º Plano de Gestão do Governo Aberto espera, né? Espera gerar, ou pelo menos propor, indicadores que favoreçam a publicação em revistas científicas que têm práticas voltadas à ciência aberta, propor novas métricas de avaliação de pesquisadores e de instituições de pesquisa que também contemplem a ciência aberta, maior visibilidade da produção científica brasileira, valorização da ciência aberta no critério Qualis,
interoperabilidade entre as plataformas de ciência e conexas às atividades científicas, que tenha diretrizes básicas de ciência aberta comuns, tanto para o CNPq, para CAPES, CONFAP, né, as FAPs, a FINEP, entre outras agências e outras agências de fomento. Indicadores que favoreçam o compartilhamento de dados de pesquisa, utilização de métricas alternativas e redes sociais na avaliação de resultados de pesquisa também, revisão de regras de avaliação dos resultados de pesquisa, valorizar o mérito intrínseco da pesquisa por oposição ao fator de impacto. E aí, esse compromisso 8 do 5º plano, eles têm alguns marcos que essas instituições estão trabalhando sobre, sendo o primeiro deles levantamento dos critérios nacionais e internacionais de avaliação de pesquisadores e instituições de pesquisa, com enfoque nas práticas de ciência aberta, proposição de critérios de qualificação de repositórios de dados, de repositórios de publicação, proposição de diretrizes para concessão de fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa, proposição de indicadores de métricas alternativas para medição do impacto de pesquisas científicas, todos, obviamente, considerando a ciência aberta, proposição de indicadores para a ciência cidadã, proposta de qualificação das revistas científicas e critérios alternativos nas dimensões da ciência aberta para enriquecer a estratificação do Qualis, levantamento de percepções e promoção da sensibilização sobre os produtos do compromisso. Acredito que eu estou ajudando nisso também. Proposição de indicadores para avaliação que contemple a ciência aberta, implantação de observatório para o progresso das práticas de ciência aberta no Brasil, estudo comparativo do impacto esperado versus o impacto observado na produção dos programas de pós-graduação e proposição de critérios de qualificação de produtos técnicos, tecnológicos e artísticos que favoreçam a ciência aberta. Então, tem esses marcos, eu deixei o link aqui, vou compartilhar com vocês depois na apresentação, né? E tem a atualização, o relatório que foi preparado pela Priscila Sena, do IPICT, com todos os marcos e a porcentagem de conclusão deles. Então, marco 2, 50%, a atualização e a comprovação. É um documento que eu acho interessante, que todos possam acessar, consultar. Eu, particularmente, estou com uma grande curiosidade também até o final do ano para ver como que isso vai evoluir. Marco 4, e aí tem as instituições que estão à frente desse marco do compromisso 8 do 5º plano. Quero saber bastante o que vai acontecer com esse marco 4. E coloco o link aqui para que vocês possam também acompanhar. Então, acho que tão importante quanto, né, falar sobre a ciência aberta, seus benefícios, enfim, a gente ter essa visão global, essa visão um pouco mais ampla também, é extremamente interessante a gente acompanhar as ações práticas, né, que estão sendo realizadas por essas instituições seríssimas e que podem impactar no dia a dia de cada um dos pesquisadores, das instituições de ensino, e é algo já muito mais tangível, né, que eles estão trabalhando sobre. E eu coloquei também aqui alguns recursos adicionais. A Fiocruz, no campus virtual deles, eles têm vários cursos sobre ciência aberta, né? Eles lançaram uma formação modular, então vários módulos que é ciência aberta, panorama histórico da ciência aberta, recursos educacionais abertos. A própria Foster também tem uma série de cursos disponíveis sobre abertura também, ciência, Open and Fair Research Data, vários cursos que basta você se cadastrar e realizar, e a Cargill também tem um curso, Open Access Explained. Então, uma série de recursos adicionais para poder embasar cada vez mais as nossas conversas sobre o tema, e eu agradeço. Desculpa
pela confusão no começo da apresentação. Realmente, a configuração dessa sessão, eu esqueci de fazer lá do jeito que normalmente eu sempre faço, e estava toda hora apitando aqui para liberar a entrada de usuário. Eu fiquei até um pouco desconcentrado. Peço desculpas por isso. Espero que, enfim, conto com a compreensão de todos. Reconheço que é extremamente importante, sim, que cada vez mais nós possamos falar, e acredito que o meu objetivo aqui realmente era esse, era levantar algumas percepções, compartilhar alguns pontos. Eu espero que tenha sido de interesse, e também compartilhar alguns recursos adicionais para que quem desejar seguir mais a fundo nessas investigações que possa. Deixa eu ver se tem perguntas. E quem quiser falar, me dá um toque aí que eu libero o microfone e a câmera. Porque, sem dúvida nenhuma, com certeza tem alguém aqui que sabe muito de ciência aberta. Graciete, sim, vou enviar a apresentação por e-mail. Hoje ou amanhã já envio para vocês. Ludmila, sobre o certificado, eu pego toda a lista de pessoas cadastradas, então provavelmente você está lá, e aí eu já envio, vou mandar para você. Aqueles também que quiserem certificado, pode me lembrar no e-mail, eu já mando na sequência. Obrigado, obrigado. Obrigado. Dúvidas? Alguém quer comentar? Beleza, Alessandro. Obrigado, Márcia. A USP, se a USP tem algum acordo, a USP ela está em análise nesse momento de algum acordo com a Cargill especificamente, né? Com as outras editoras eu não sei dizer. Acredito que com algumas das editoras grandes ela tem alguma política de desconto no APC, mas não chega a ser um acordo transformativo. Realmente aí teria que ver com o pessoal da USP, conversar com o pessoal da Águia, mas nesse momento eles estão avaliando uma parceria nova com a Cargill. Inclusive, se fizer sentido e quiser recomendar para o pessoal da Águia, é importante, né, ter esse input também da comunidade. E a USP está com acesso agora aos conteúdos da Cargill, então até final de julho tem acesso aos periódicos completos da Cargill, então para que realmente possa avaliar esse conteúdo e comentar se faz sentido ter um acordo transformativo com a Cargill. Obrigado, obrigado. Outras perguntas? Vou esperar mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, professora Clélia. Beleza, pessoal. Desculpa de novo, eu ter me perdido um pouco no começo. Acho que até a metade do webinar eu ainda estava meio confuso assim, com o resultado dos apitinhos aqui no fone. Mas, enfim, agradeço. E eu vou compartilhar com vocês, então, a apresentação, a gravação. E para aqueles que desejarem certificado também, eu já vou anotar aqui quem já me pediu. E ou qualquer coisa, só me responder o e-mail e já mando na sequência, beleza? Amanhã tem a segunda sessão sobre divulgação científica e marketing do artigo. Eu vou mandar no e-mail também.
a outra sessão, enfim, eu tinha precisado remarcar e vai ser amanhã no mesmo horário. Então, quem puder participar, vai ser uma sessão um pouco mais prática, compartilhando algumas ferramentas, algumas soluções que podem ajudar no dia a dia ali de utilizar alguns recursos online. Então, beleza. Muito obrigado e uma excelente tarde para vocês e um abraço.